Oi, gente, boa noite. Começando a nossa live sobre sabotadores, então, esperando aí enquanto vocês vão chegando, me ajeitando aqui, para a gente falar do que os sabotadores provocam na sua vida. Enquanto vocês vão chegando, Letícia, Lisier, olha só, essa live foi escolhida para hoje, né? Porque muitas pessoas, quando baixaram o planejador que está lá no meu feed, responderam algumas perguntas da minha pesquisa. Lu, seja bem-vinda. Cici, seja bem-vinda. Então, essa live eu escolhi esse assunto para a gente tratar hoje, né? Porque quando as pessoas responderam as perguntas lá no planejador, vieram muitas perguntas como eu faço para parar de procrastinar, como eu faço para seguir meus objetivos até o fim. Seja bem-vinda, Poli, seja bem-vinda, Lu, já falei, seja bem-vinda, Cici, e todo mundo que está chegando aí, sei que vai chegar mais gente, né? Então, eu estava explicando aqui por que eu escolhi esse motivo. Falar de sabotadores hoje, porque daí eu vou englobar uma série de perguntas que um monte de gente fez e que acredito que vai conseguir fazer com que vocês identifiquem quais são os pensamentos que estão realmente limitando, tá? Como é que eu vou fazer a live de hoje? Eu vou falar, vou explicar os sabotadores e eu vou falar as características, vou falar como que ele se comporta, né? Como que ele ativa, qual é o tipo de comportamento que ele traz. Vou falar os pensamentos, vou falar os sentimentos que o sabotador gera, as mentiras que ele fala pra gente, para que a gente possa acreditar nisso, né? A gente achar que aquilo é real mesmo, e também o impacto que isso traz para a vida de cada um, né? Paty, que bom, seja bem-vinda, Jaciane, Neide, que bom ter vocês aqui. Então, o que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas, tá? Nos sentimentos que o sabotador gera e na mentira que ele conta para parecer verdade, tá? Isso tudo é baseado no livro do Shiraz Kamini, que é um psicólogo americano, tá? Então não fui eu que inventei os sabotadores. Eu sei que o público que sempre me assiste é muito mais relacionado à venda direta, mas ele serve para qualquer pessoa. Shirley, boa noite, seja bem-vinda também. Todo mundo chegando aqui, né? Então, eu vou começar o conteúdo, gente, porque talvez até a live acabe passando um pouquinho de uma hora. Se passar, eu vou entrar de novo para finalizar com vocês, tá? Que esse assunto é bem grandinho. Da mesma maneira que eu sempre faço, quando vocês quiserem, podem fazer perguntas ali no botãozinho de perguntas. Se eu não conseguir responder agora, eu vou responder depois no Stories ou, né, com algum post, né? Ana, Val, todo mundo chegando aí. Tá. Gente, o que acontece? Falando então de sabotadores, tá? Nós temos muitas vezes desejos de chegar a determinado lugar, a gente traça uma meta, né? Para quem não tem meta traçada, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer, primeira coisa, tem que ter meta, porque você não sabe se você tem crença limitante, se você não sabe se você está se sabotando, se você não tiver clareza de onde você quer chegar. Então, se você não tem meta ainda estabelecida e clara e não consegue criar essa meta, não sabe o que você quer, a sua meta vai ser criar uma meta, tá? Porque a gente não tem como a gente medir resultados, saber se a gente está crescendo, saber se a gente está indo para onde a gente quer ir, se a gente não tem um objetivo, não tem um destino. Então, para quem está acostumado, eu não traço metas, eu vou indo do jeito que vai acontecendo, isso não vai nunca te trazer a satisfação, porque você nunca sabe, não tem aquele sentimento de que eu estou crescendo. Tem até porque experimenta algumas vezes algumas vitórias, né? Mas nunca é suficiente. Tem um sabotador, inclusive, que faz isso, né? Faz a gente achar que nunca é suficiente, tá? Então, esses sabotadores, como é que eles se criaram? Eles fazem parte da nossa vida, eles ficaram com a gente desde que a gente era criança, tá? Para nos proteger, porque uma criança, às vezes, ela não tem o discernimento, não tem todo o entendimento que ela precisa. Então, essas estruturas, né, como o crítico, os seus amiguinhos, seus cúmplices, eles vinham para proteger, para nos proteger, para nossa sobrevivência, tá?
E o que acontece é que eles deveriam ter ido embora, assim como o cordão umbilical foi embora, assim como muitas outras estruturas que a gente usava quando era criança para sobreviver foram deixadas para trás. Só que eles, como são estruturas emocionais, na maioria das vezes nos acompanham, né, até hoje, sem que a gente nem perceba, tá? Então, o crítico, o número 1 sabotador, segundo esse autor, é o crítico, ele é o chefe da máfia, né? Então é ele que comanda, e especialmente nas mulheres, tá? Existe um estudo que um dos impedimentos das mulheres chegarem mais ao topo do que chegam hoje é justamente o crítico, tanto de si mesmo como dos outros e das circunstâncias, tá? Então, o crítico é aquela vozinha que fica falando sempre que você tá errado, fica falando sempre que você não fez certo, fica falando que o outro fez errado, fica falando que a circunstância tá errada, né? Que tudo na sua vida tá acontecendo de uma maneira que não favorece você atingir seu objetivo, quando muitas vezes nem objetivo você traçou, tá? Então, o crítico, ele é aquela predisposição que a gente tem para sempre ver o lado negativo das coisas. E mesmo as pessoas que dizem que são muito positivas, tá? Mais gente chegando aí, Zés, a Milcélia, a Sandra, a Letéa, sejam todos muito bem-vindos, Amanda. Então, estava falando que o crítico é a predisposição para a gente ver tudo de negativo, tanto no nosso trabalho, como nas ações do outro, como no nosso ambiente. Então, é aquela voz que fala assim, aqui na tua cidade não dá, ou fala pro teu filho, ou fala pro teu esposo, faz tudo errado, faz sempre errado, né? Ou fala para ti mesmo, né? Você não faz certo, tá sempre se focando no lado negativo das ações. Então, não leva em consideração aquilo que eu tenho de bom, ou o outro, ou o ambiente, e levo sempre para o lado negativo. E todos nós temos isso, tá? Se a gente analisar, como eu estava dizendo, mesmo as pessoas mais que se consideram mais positivas, se a gente for ver, num dia só, elas reclamam muito mais do que agradecem, do que vem coisas positivas. A gente tem uma tendência natural a supervalorizar um evento negativo que te aconteceu e desvalorizar todos os outros pontos que aconteceram, tá? Então, o crítico, que é o sabotador-chefe, ele acha defeito em si mesmo, acha defeito no outro e acha defeito nas circunstâncias. Algumas pessoas vão ter crítica mais consigo mesmo, outras vão ser mais críticas do outro e outras vão ser mais críticas do ambiente. Muitos de nós vamos ter os três muito ativos, né? Vamos estar com um crítico super alto. Isso traz um desgaste emocional muito grande, né? E dificulta muito o atingimento de metas, porque a gente está sempre em estado de escassez, porque a gente está sempre achando que está faltando alguma coisa. E fiquem comigo aqui, ó, fiquem aqui na live que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem ficar até o final, vou dar um presentinho extra aqui para vocês saberem um pouquinho mais sobre sabotadores. Então, olha bem, quais são as características do crítico, tá? Ele fica se atormentando, a pessoa que está com um crítico muito alto, ela fica se atormentando com os erros que ela cometeu no passado e com as coisas que ela tá agora também fazendo que não estão 100% certas, tá? Nos outros, ela fica querendo, né? Se concentra muito nos pontos negativos da pessoa. Então é aquela pessoa que quando tem um evento, aconteceu uma coisa, foi passear com uma amiga, e aí ela fala assim, minha amiga é super legal, mas ela é tal coisa, ela é lenta, ou ela é muito rápida, ou ela tá sempre querendo mais alguma coisa. Então, essa pessoa que tá com o crítico do outro ativo muito alto, ela fica sempre se concentrando assim, isso aqui tá, eu fui lá em tal lugar, mas a coisa ruim era que tal coisa, né? Então, tô sempre buscando o lado negativo e não me dou conta das coisas positivas que tem na minha vida, tá? E o crítico em relação ao ambiente, quem tem muita crítica em relação às circunstâncias, tá sempre achando que falta alguma coisa, tá sempre achando que tem algo que impede aquela pessoa de dar certo, de ter sucesso. Ela sempre acha que ela não vai conseguir, tá? E os pensamentos que o crítico traz são os seguintes:
que tem de errado comigo, o que eu estou fazendo errado, por que comigo é certo, né? Então, a pessoa que está com um crítico interno muito ativo, ele se concentra nesse pensamento. O que tem de errado comigo? O que eu não estou conseguindo fazer? Por que comigo não dá certo? Por que o outro nunca se ajeita? Por que o outro não... Tá sempre, então, buscando... Ele fica dentro do problema, né? Buscando coisas para justificar que aquilo esteja acontecendo, tá? E o sentimento que vai trazer esse sabotador ativo, o que ele é? De muita culpa, né? De frustração, então de arrependimento, tá sempre com o sentimento de que deveria ter feito diferente, que deveria ter feito de uma maneira diversa da que fez, sempre duvida muito das suas decisões. Isso, vai ganhar um presentinho aqui. Não é meu exatamente, mas é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, 100% da nossa frustração vem do sabotador crítico alto, que a gente se frustra com a gente, se frustra com o outro, né? E se frustra com as coisas que a gente não consegue. E muito da raiva que a gente sente, muito da ansiedade que a gente sente também vem desse crítico, tá? E qual é a mentira? Diz pra vocês, prestem atenção. A Maria, Amanda, todas, Eduarda, que bom ter vocês aqui. Então, prestem atenção nos sentimentos. Qual é o sentimento que o crítico traz? Sentimento de culpa, arrependimento, tá? De não ser bom o suficiente, de estar sempre errado. E as mentiras que ele conta pra gente, pra atuar na gente, né? E fazer, não, ó, eu tenho que ficar por aqui. Por que a gente mantém esse sabotador? Porque a gente acredita que ele é importante, que foi ele que nos garantiu a sobrevivência. Todos os sabotadores que vocês vão ver aqui, eles vão estar com vocês até hoje, comigo, com todo mundo, porque a gente acredita que eles nos ajudam a sobreviver. Só que eles nos ajudavam lá quando a gente era criança e hoje não ajudam mais, tá? Então, as mentiras que esse sabotador conta pra gente é o seguinte: se eu não te pressionar, se eu não ficar no teu pé, se eu não ficar buzinando no teu ouvido que tu não fez direito, tu não vai te ajeitar, né? Então, se eu não te punir pelos teus erros, se eu não ficar te lembrando das coisas que você já fez de errado, você não vai aprender nunca e vai continuar sempre fazendo errado, tá? Se eu não te botar medo daquilo que pode dar errado, você nunca vai mudar, tá? Se eu não criticar os outros nunca vão mudar. Se eu deixar de fazer se eu não criticar, o outro nunca vai se dar conta que ele está errado, então ele nunca vai mudar. Então ele faz com que você não acredite também na capacidade do outro de mudar sozinho, de reconhecer os próprios erros, tá? Qual o impacto que esse sabotador traz na vida das pessoas? Ele é o chefe de todos, tá? E ele vai se juntar agora com os cúmplices, que eu vou falar para vocês quem são. E ele cria muitos conflitos, ele traz muita frustração e também muito sentimento de culpa. Boa noite, Ana. Quem aqui se identificou com um crítico alto? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixe nos comentários aí, quem quiser ir conversando aqui, que eu tô olhando, né? De 0 a 10, quanto que você acha que esse sabotador crítico tá atuando na tua vida e tá atrapalhando você de chegar onde você queria, né? Crítico de ti mesmo, crítico do outro, crítico das circunstâncias. Para quem é líder de equipe, o sabotador crítico é super perigoso, porque você nunca acredita na sua equipe, você sempre acha que você tem que estar no pé da sua equipe, senão a sua equipe não vai se ajeitar. E também se critica como líder, né? No relacionamento familiar também é péssimo, porque você tá sempre dizendo aí que aqui em casa sou eu que estou sempre, se eu não controlar tudo, ninguém vai fazer nada, né? Eu tenho que estar sempre no controle e na crítica. Então acaba que a gente cria muitos relacionamentos conflitantes dentro de casa. Olha aí, todo mundo falando, né, com os sabotadores. Agora eu quero explicar para vocês o que causa isso, tá? Todos nós temos 3 motivações principais de sobrevivência. Essas motivações são a independência, a aceitação e a segurança. Ou seja, todos nós, desde criança até agora, a gente busca isso. Independência, aceitação ou segurança. A independência, o que é?
Então, a independência é se sentir liberto dos outros, poder tomar decisões, né? Então, isso é uma motivação que a gente tem, necessidade que a gente tem. Algumas pessoas têm, vão ter essa, eu vou explicar já para vocês como funciona. Outras pessoas têm a necessidade de ser aceitas, de agradar o outro, né? De transmitir uma imagem positiva para o outro, e essa imagem é a busca incessante, tá? E as outras pessoas têm uma necessidade de segurança, ou seja, de não botar o pé aonde pode dar alguma coisa errada, de não se colocar em risco, de não sair da sua zona de conforto e de manter as coisas no mais seguro possível, tá? Essas são as motivações. E depois a gente tem os estilos de fazer isso, tá? De conseguir manter, fazer com que essa intenção nossa, que é a motivação, seja atendida. Existe um estilo de conseguir fazer isso, que é a afirmação, ou seja, eu imponho, eu quase exijo que a minha intenção seja atendida. Então, eu tenho uma intenção, por exemplo, de aceitação, e eu fico impondo, né? Eu quero impor a minha aceitação. Já vou explicar a vocês como cada um desses sabotadores se coloca aqui. O segundo estilo é a conquista. Eu trabalho demais, eu me dedico demais para conquistar a minha motivação sendo atendida. Então, eu faço coisas para que os outros atendam aquela minha motivação. E o último estilo, que é o evitar, eu evito determinadas situações para que a minha motivação seja atendida, tá? Então, essa combinação das motivações com o estilo que eu uso para atender minha necessidade dá origem aos sabotadores cúmplices do crítico, tá? Que o crítico é o que manda em todo mundo, e ele usa sempre pelo menos um dos sabotadores para conseguir fazer dar certo aquilo que é a intenção dele, te criticar, fazer com que você esteja sempre buscando mais e mais, mesmo que você já esteja no seu limite, tá? Então, vamos imaginar que uma pessoa tem o desejo a motivação de independência, e o jeito que ela usa para atingir essa independência é afirmando, quase exigindo a independência. Qual é o sabotador que ela vai ter de cúmplice do crítico? Ela vai ter o sabotador controlador, ou seja, pela imposição do controle, ela vai garantir que quem manda é ela, tá? Ela exige que essa intenção seja atendida através de controlar as outras pessoas, tá? De estar sempre tentando ter o controle de todas as situações. Quando uma pessoa tem o mesmo interesse de independência, tá? Mas ela tem um estilo diferente, ela não exige que o outro atenda a independência dela, ela quer conquistar, o estilo dela é de conquista da independência. Qual o sabotador que ela vai ter? O insistente, que é o perfeccionismo, tá? Ela vai fazer de tudo, vai fazer inclusive o trabalho dos outros, porque ela não confia, né, que pode dar certo o outro fazendo. Então, ela mesma vai se colocar nessa posição de ela ter que fazer. É uma busca insistente pela perfeição e pela ordem, tá? Se ela tiver a mesma necessidade de independência, mas ela tiver um estilo de evitar isso, o que ela vai fazer? Ela vai ter um sabotador esquivo, que vai evitar qualquer conflito, né? Então, ela vai conseguir a independência dela, vai conseguir ser livre, né, da dependência do outro através da evitação de qualquer conflito, evitação de situações dolorosas, evitação de fazer as coisas que não gosta, enfim. Vamos lá, agora vamos dizer que o motivo, tá? Que a motivação dessa pessoa é a aceitação em vez de independência. E ela afirma, ela busca exigir que as outras pessoas e o ambiente atendam a necessidade dela de ser aceita. Qual é o sabotador que a pessoa vai ter? Hiperrealizador, aquele que só se valoriza quando está no topo das realizações, ou seja, ele só tem valor próprio quando ele é o primeiro, quando ele está sempre no topo, quando ele está sempre no ranking, quando ele está sempre... Então, ele não descansa nunca, porque ele está sempre competindo, né, com os outros e com ele mesmo, né? Porque ele acha que esse é o jeito dele ser aceito. Quando eu explicar os sabotadores, vocês vão conhecer, né? Vão entender como eles funcionam. Já a pessoa que quer ser aceita, a motivação é de aceitação, mas ela busca essa aceitação, tá? Ela conquista a aceitação. Qual é o sabotador que ela vai ter? O prestativo, o conhecido ou conhecida boazinha, né? Então, ela vai fazer de tudo para as pessoas buscando o quê? A aceitação.
E se essa pessoa quiser buscar aceitação, mas ela tem um estilo de evitar as cores, qual sabotador que essa pessoa vai usar para ajudar o crítico no seu objetivo? A vítima, tá? O sabotador de vítima, que ninguém gosta de reconhecer que tem, mas que a gente exerce, todo mundo exerce em algum momento da nossa vida, tá? E por último, as pessoas que têm motivação de segurança, que querem estar seguros, mas querem afirmar a sua segurança, querem garantir que a sua segurança seja atendida. Qual sabotador que vão usar? O inquieto, aquele que está sempre buscando uma novidade, está sempre buscando o próximo passo, está sempre com a cabeça, não tem presença, está sempre na próxima coisa que ele vai fazer, na próxima atividade que ele vai executar, na próxima estratégia que ele vai ter, tá? Quem deseja segurança e tem desejo de conquistar essa segurança, o sabotador que ele vai usar é o hipervigilante, é aquele que está sempre prevendo tragédia, ou seja, sempre acha que tem algo que pode dar errado, tem algo que pode acontecer, está sempre vendo lá na frente, só que de maneira a ver sempre negativamente, tá? E por último aqui, quem tem desejo de segurança, mas tem um estilo de ação, vai usar o sabotador hiperracional, ou seja, vai racionalizar tudo porque acredita que a emoção colocada no meio atrapalha os planos, tira as pessoas do chão e que então precisa, para evitar perdas, né, para evitar qualquer coisa em relação à segurança, eu preciso racionalizar tudo, absolutamente tudo que eu estou fazendo, tá? E como é que isso se relaciona na nossa vida, como é que isso se relaciona no nosso dia? No dia a dia e nas nossas metas. Esses sabotadores agem, né, na nossa realidade aí e acabam atrapalhando aquilo que a gente tanto deseja fazer ou diz que deseja, as coisas que a gente diz que quer conquistar. Então eu tenho uma meta, vamos imaginar que seja, vou dar uma meta aqui de começar a fazer exercício físico, tá? A minha meta é começar a fazer exercício físico. Eu tenho um sabotador inquieto. O que ele vai fazer comigo? Ele vai fazer que eu me matricule numa academia um dia, mas acho que não é aquela academia, eu vou para outra. Aí eu começo a correr, participo do grupo de corrida. Aí eu não estou contente, eu vou para natação. Então eu não consigo me focar numa estratégia para realizar meu objetivo, porque eu acho que não é suficiente, porque eu acho que sempre tem que ter uma coisa melhor. No dia a dia de negócios, isso acontece muito. Então, eu tenho uma meta no meu negócio, para quem quer ser diretora, para quem quer elevar a sua equipe para um próximo nível, e aí eu começo a usar uma estratégia, começo a usar outra, e eu nunca me foco. Eu sempre acho que tem uma coisa melhor para eu tentar que eu não tentei ainda, tá? Então, agora eu vou começar a explicar cada um dos sabotadores, qual a característica dele, né? Como que ele é descrito, e prestem atenção, pensamentos, sentimentos e mentiras que esse sabotador conta, para que vocês possam depois confrontar isso, né? E encontrar uma saída melhor, deixar que ele não atue tanto no teu dia a dia, para que você consiga realizar esse seu objetivo. Uma aguinha que tá quente aqui hoje. Vamos lá, o primeiro que eu vou falar, tá? Então é o insistente, que ele é o quê? Uma combinação de quem quer, independência e porém quer conquistar isso através dele mesmo, fazer o trabalho. Ele é um perfeccionista, busca a ordem a todo custo, né? É um excesso. Não é que a pessoa que queira fazer as coisas de forma excelente tem um sabotador, não. É quando essa ordem, essa necessidade de ordem e de excelência ultrapassa os limites e passa a impedir que a pessoa chegue no resultado que ela queria. Quais são características, tá, do sabotador insistente? Então, ele é preciso, pontual, metódico, perfeccionista, muito teimoso, tá? Se torna sarcástico quando duvida das pessoas, duvida daquele tipo de solução que estão te trazendo. Uma pessoa cética, né, que acha que só tem um jeito de se fazer as coisas e que existe só um jeito certo, né? Então tem uma forte necessidade de autocontrole, dificilmente ele expressa suas opiniões porque ele está sempre contido, né? Porque existe só um jeito, o jeito é único, é certo, para mim e para os outros é isso,
Então, o sabotador crítico, em conjunto com o insistente, vai tornar a pessoa extremamente inflexível, né? Então, pessoas que têm o sabotador insistente como cúmplice do crítico, é 8 ou 80, ou é ou não é certo ou tá errado, eu sei o que é certo, tá? Se não for para ser perfeito, eu nem começo. Eu preciso ser mais organizado e mais perfeccionista que os outros para dar certo, tá? E isso impede muitas pessoas de atingir seus resultados. Por quê? Se eu pensar que se não for para ser perfeito, eu nem começo, eu sempre vou desistir dos meus planos, né? Eu nunca vou levá-los adiante, e principalmente quando os obstáculos surgirem, eu vou dizer, olha, isso aqui não é para mim, e eu vou acabar desistindo muito antes de eu tentar explorar meu potencial, tá? Os sentimentos que o insistente traz para a pessoa, uma frustração constante e super alta consigo mesmo e com as pessoas, tá? Decepção com as pessoas. Então, você diz para uma pessoa fazer uma coisa de um jeito, você acha que o jeito é o único de fazer, aquela pessoa faz as coisas de um jeito muito diferente do que você disse, e aí você se decepciona com ela, se frustra, se dói muito porque ela teve uma decisão diferente da que você gostaria que ela tivesse tomado, tá? Eu fiz até, inclusive, anotações aqui, porque esse assunto é super grande, tá? E para que eu não esqueça de nada e trazendo para o contexto de vocês aqui, do negócio de vocês. Então, às vezes, na sua equipe tem algum membro que você disse alguma coisa para ele fazer e você tem esse sabotador ativado, né? Que tem que ser perfeito, tem que ser do jeito que eu aprendi, tem que ser de um único jeito. Você se decepciona com essa pessoa, porque ela não tomou as mesmas decisões, ela não seguiu pelo mesmo caminho. E com você mesma também. Porque você nunca acha que o que você está fazendo é suficiente, está bom, né? Você sempre acha que tem um jeito melhor, que precisa melhorar. E o que acontece é que muitas vezes tenta melhorar sem começar. É aquela pessoa que fala assim, ó, quando eu souber tudo eu vou fazer, ou quando eu estiver mais firme eu vou fazer, eu preciso estudar muito mais para poder chegar num determinado ponto, e acaba que nunca age. 1 ano passa, 2 anos passam, 3 anos passam, e ela continua no mesmo lugar, tá? Raiva e frustração contidas, porque aí como não pode estourar com todo mundo, né, e principalmente levando em consideração às vezes um perfil comportamental mais tranquilo, mesmo assim pode ter um perfil insistente. O que eu vou fazer? Eu vou reprimir a raiva, né? E isso vai se transformar num rancor, né? E acaba até destruindo relações. Qual a mentira que o sabotador conta para dizer que ele tem que estar ali junto contigo? Que eu tenho que consertar todas as bobagens que eu encontrar no meio do caminho, né? Que eu sei o jeito perfeito, então que qualquer coisa que eu encontrar na minha equipe que foi errada, na minha casa que foi errado, comigo mesmo, eu sou obrigada a consertar, só eu posso consertar, né? Então, se eu não consertar essa bobagem que o outro fez, quem é que vai consertar? Essa é a fala e a mentira que o sabotador apita no ouvido da gente o tempo todo, né? Se não for eu a fazer, quem é que vai resolver isso, né? Então, eu tenho que estar de olho, eu tenho que estar sempre em cima, cuidando para ver que todo mundo está perfeito, tá? Uma outra coisa que perfeccionista fala muito, quem é perfeccionista vai saber dizer aí se fala ou não fala, é o seguinte: não, o perfeccionismo me faz bem, porque ele me leva para o próximo nível, ele me faz me tornar excelente. Só que não é o perfeccionismo que faz você se tornar excelente. O que faz você se tornar excelente é o processo de melhoria contínua, porque perfeição não vai existir. É difícil a pessoa que vai conseguir chegar num nível de perfeição que não tenha nada errado, né? Mas o perfeccionista, ele acredita nessa mentira do sabotador para dizer que ele está em treinamento, para dizer que ele está em aprendizado, e que quando ele estiver perfeito ele vai agir, né? Só que fica paralisado, tá? Qual o impacto que isso traz para tua vida, para o teu negócio? Uma rigidez imensa, né? Como eu já falei, inflexibilidade de pensamento, dificuldade de mudança. Quando uma pessoa com sabotador insistente resolve se trabalhar para fazer um processo de mudança, um processo de autoconhecimento, ela tem a seguinte fala: mas eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou me modificar demais, ou
isso é muito difícil, eu não consigo fazer porque eu nunca consegui fazer isso, porque eu sempre fui assim, então esse é o jeito que eu sei. Então, e aí, gente, agora né, aquele sabotador, claro que eu estou enfatizando aqui as características e talvez vocês tenham o sabotador da insistência, do perfeccionismo, mas não no nível extremo, né, não tão alto, talvez ele atrapalhe um pouco da sua atividade, mas não atrapalhe tanto, né? Então, quem quiser compartilhar, pode ver aí, ó. Já avaliaram o crítico e agora o perfeccionismo, né? O insistente de 0 a 10, quanto que ele está atrapalhando a vida de vocês hoje? Se vocês fossem pensar no objetivo de vocês, quanto que ser perfeccionista, quanto que desejar que tudo saia perfeito e que não saia dos trilhos que você imagina que devem ser as coisas, tá atrapalhando aí o seu grande objetivo, né? Quanto que você... Ó, Vanessa, lembrei de você quando estava separando o material da live, né? Muito bom a gente reconhecer, o primeiro passo é justamente isso, a gente reconhecer qual que está me atrapalhando, tá? Agora vamos lá, vamos falar do prestativo ou boazinha, né? Quem conhece a boazinha aqui? Eu já fui extremamente boazinha, né? Já tive esse sabotador muito ativo dentro de mim. E quando eu entendi o que ele fazia e entendi que a gente de boazinha não tem nada, quem tá com o sabotador da boazinha ativado, né? Eu comecei a trabalhar isso em mim e modificar. Então, o que é o sabotador da boazinha? Lu, é o mal das luzes, será? Eu já estou me livrando dessa boazinha. Então, o que é o sabotador da boazinha? É uma tentativa de ser aceito a qualquer preço, tá? E esse preço é pago por você mesmo, tá? Então, é o quê? Você fica dizendo sim para as pessoas, você fica tentando fazer de tudo, mesmo coisas que te prejudicam, que não são do teu interesse, que não te levam para o teu objetivo, buscando ser gostado pelas pessoas, buscando que as pessoas te aceitem, te queiram, te achem legal, te achem qualquer coisa que você quiser, tá? Então, o que esse sabotador faz com a gente? Faz com que a gente perca os nossos objetivos de vista, a gente deixa o que é importante pra gente para atender as necessidades do outro, porque a gente acha que atendendo essas necessidades do outro, o outro no futuro vai nos ajudar. Só que não, tá? Não é assim. As pessoas hoje estão cada uma das pessoas focadas em atender as suas próprias intenções de sobrevivência, como eu falei antes, né? Que são independência, aceitação e segurança. Então, todo mundo está tentando buscar a sua motivação aceita. Então, se eu fico sendo boazinha porque eu acho que no fundo depois alguém vai me ajudar, eu vou ter também frustração, tá? Então, esse sabotador, quais são as características? Como que você nota se você tem isso aí ativo em você ou não? Tá? Uma forte necessidade de ser amado pelos outros e tenta conseguir isso ajudando as pessoas, elogiando as pessoas quando não tem vontade de elogiar, tá? E salvando as pessoas. A boazinha tem muito mania de salvador, ela sempre acha que ela salva o mundo. Uma das falas, inclusive, uma das mentiras é: se eu não salvar as pessoas, quem é que vai salvar? Então, né, se eu não tirar aquela pessoa daquele buraco que ela se colocou lá, quem que vai fazer? Coitadinha, tem que ser eu a boazinha. Mas no fundo, eu tô buscando ser aceito por essa pessoa. Isso aí, independência, aceitação e segurança são os 3 motivadores que faz com que as pessoas mantenham os seus sabotadores ativos até hoje, tá? Precisa validar de vez em quando, tá? De vez em quando eu preciso saber se o outro gosta mesmo ou não de mim. Eu preciso ir lá, o outro precisa demonstrar pra mim que gosta de mim, que me aceita, porque senão eu fico me sentindo mal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ser mais boazinha ainda, porque eu vou achar que eu não tô sendo aceita o suficiente, então eu vou lá e vou falar o seguinte: eu tenho que fazer mais coisas para a pessoa gostar mais de mim. Já deu, o que eu fiz não tá valendo mais, né? Então agora eu tenho que atender mais as necessidades dela, tá? E não consegue expressar as próprias necessidades, segura muito, né? Então é aquele tipo de pessoa que não tá gostando de uma coisa, tá achando que algo não tá saindo direito, mas ela não fala. Ela engole aquilo que é necessidade dela, porque ela tem medo de verdade que se ela falar as necessidades dela,
o outro pare de gostar dela. Só que a gente tem que entender que, assim, igual, tipo, sendo boazinha ou não sendo boazinha, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Os pensamentos que a boazinha tem são: para eu ser uma boa pessoa, eu preciso colocar a necessidade do outro na frente da minha, tá? Outra coisa que a boazinha se ressente muito é que ela fica chateada quando as pessoas não notam o que ela fez por elas. Então, o que que faz? A boazinha salva, né? Mas depois ela vai lá e cobra. Então, o que que ela faz? Ela tem uma fala, assim, muito clássica da boazinha, que é o seguinte: ai, essa pessoa não vê tudo o que eu já fiz por ela. Ninguém entende que eu faço de tudo, né? Que eu faço de tudo para salvar todo mundo, eu faço de tudo para atender todo mundo, e ninguém entende, ninguém valoriza aquilo que eu faço, né? Porque como ela tem necessidade de validar com o outro a aceitação, se as pessoas não demonstram essa aceitação, Sandrinha, aí livrou de vários, né, Sandra? Então, quando você não consegue validar com o outro, você fica ressentido que ninguém dá valor para aquilo que você fez, tá? E é uma pessoa que pensa que dá muito mais do que recebe, então ela fica sempre achando que ela tá sempre dando demais para as pessoas e nunca recebe nada em troca, tá? E é aquela fala que eu falei antes, né? Ela pensa: se eu não salvar os outros, quem que vai resolver esse problema? Quem que vai salvar isso, né? Quem que vai fazer? Quem que vai tirar essa pessoa? Só eu posso tirar essa pessoa do buraco. Meio que tem a boazinha, ela um quê de prepotência também, porque ela acha que ela pode salvar o mundo inteiro, né? Os sentimentos que gera esse sabotador é que, se você disser o que você pensa, se você disser o que você gostaria de dizer, as pessoas vão se afastar de você, tá? E insistir nas suas necessidades ou valorizar os teus objetivos vai afastar as pessoas. E se ressente muito, o sentimento é ressentimento quando não é valorizado, quando aquilo que ela faz, que ela acha que deveria ser valorizado, não rola. A pessoa lá não diz assim obrigado, mas vai para a vida dela, porque a pessoa tá na vida dela, como todos estão, né? Porque a boazinha, como eu falei, ela tá na vida dela também. Ela não tá ajudando porque ela é altruísta e porque ela é super quer ajudar os outros. Ela tá ajudando porque ela tá buscando a necessidade básica dela, que é de aceitação através do estilo de conquista, que é: eu faço para todo mundo, para que todo mundo me aceite e goste de mim, tá? As mentiras são: não faço por mim, eu faço para salvar o mundo, eu faço porque eu gosto dos outros, mas na realidade o que eu estou buscando é a aceitação do outro, tá? E o impacto que isso pode trazer para as pessoas, além de emocional, para quem está com o sabotador ativado, né, do prestativo ou boazinha, podem trazer grandes prejuízos emocionais ou até financeiros, porque a boazinha tem muito disso. Ela resolve o problema financeiro do outro, tá? Porque ela acha que ela tem que resolver, e se ela resolver, ela acha que vão gostar mais dela do que gostariam se ela não resolvesse. Então, vimos aí insistente, boazinha, né? E junto com crítica. E aí, boazinha? Quem tem a boazinha? Quem a boazinha tá atrapalhando a vida aí? Quem é que notou até agora que a boazinha tem atrapalhado seus planos, que acaba deixando os seus planos, né, de lado para buscar a aceitação do outro? E aí, de 0 a 10, quem que vocês acham aí? Tem boazinha atrapalhando os planos de vocês? Não tem ninguém boazinha aí? Então, vou continuar contando aqui dos outros para ver se vocês acham, tá? Então, olha aí, deve ter muito, tá, gente? É um dos sabotadores mais comuns no dia a dia, né? E não tem, a gente tem que entender, aceitar. O primeiro passo para a gente trabalhar a autossabotagem na gente é a gente reconhecer o sabotador, é eu reconhecer que, olha, eu me critico demais e sou ajudada a não alcançar os meus objetivos por uma necessidade de aceitação do outro, né? Então, eu vou ter que resolver isso para conseguir crescer. E o primeiro passo é assumir, tá? E não tem problema nenhum, todo mundo tem, não tem ninguém que não tem sabotador, não tem. Inclusive, assim, ó, quando uma pessoa vem para o processo de coaching, normalmente ela vem com todos esses sabotadores, ou quase todos deles, super altos. No processo, a gente vai trabalhando ali, como a Sandra falou,
e a gente vai diminuindo a força deles, mas eles vão estar lá, eles não vão embora, né? De vez em quando eles vão voltar, ativados por determinados gatilhos, né? O processo de trabalhar o sabotador é, além de assumir, descobrir o que engatilha, aquela autossabotagem, e aí que a gente começa a conseguir resolver, né? Então, vamos lá, próximo, quando vocês colocam aí, vamos no próximo. Hiperrealizador, tá? No mundo dos negócios é muito simples, muito fácil de perceber quem tem o hiperrealizador alto, tá? O que ele é? O que ele faz? A pessoa que está com o hiperrealizador alto, ela só se dá valor, ela acha que o valor que ela tem, o valor próprio que ela tem, é em relação às coisas que ela conquista ou quanto que ela faz. Ela acha que só tem valor ou só vai ter valor perante os outros, para o entorno dela, se ela for no máximo da potência dela, se ela estiver conquistando tudo que ela pode conquistar, se ela for a primeira, tá? E ela só se. E o problema não é nem ela querer mais e querer estar no ranking, o problema é que ela só se respeita e só se valoriza quando isso acontece. E quando não acontece, ela começa a se colocar para baixo, acha que perdeu a mão, acha que não sabe mais fazer, acha que está tendo alguma coisa de errado com ela, só que não, é simplesmente o estilo de sabotagem que ela está usando para atrapalhar a vida dela, né? Como instinto de sobrevivência, claro, por atender a necessidade dela de aceitação, né? A base da força, que é a base da afirmação. Então ela vai usar o hiperrealizador para quê? Para se manter lá em cima e ser reconhecida como autoridade naquilo que ela faz, tá? E acaba que uma pessoa que está com isso, o que é muito comum acontecer? Ela sacrifica as outras áreas da vida dela para que ela possa ser primeiro lugar naquela área que ela está querendo ser reconhecida, né? Ter o seu valor considerado. Então, no trabalho, que é muito comum, o que vai ser? Uma pessoa que só pensa em trabalho, que deixa todas as outras áreas da vida achando que isso vale a pena. E depois, no final, lá na frente, quando ela se dá conta, ela vê que ela chegou num lugar que tudo bem, até podia ser o lugar que ela queria, mas que o preço que ela pagou para chegar lá é muito caro, tá? Muito caro. Então, quais são as características da pessoa que está com isso disfuncional, que está ativado de maneira que atrapalha? Então, a competição extrema, a comparação extrema com o outro, ela nunca olha para o que ela já cresceu, ela está sempre olhando para o vizinho do lado, ela está sempre achando por que o outro consegue e eu não consegui. Dá uma super importância para a imagem que ela causa no outro, está muito mais importada com o que o outro está pensando dela, né? Se ela está no topo ou o que o outro está pensando dela se ela não está no topo. Então, vive para competir com o outro, para causar uma boa imagem, valoriza bastante o status, né? Então, quando cresce, fica se respeitando e se amando, quando decresce, fica se odiando e se desrespeitando, tá? Costuma adaptar muito a personalidade dela, ela quer ser uma pessoa, mas ela se torna outra para causar uma boa impressão no outro, né? Ela fica diferente do que ela é por causa de querer que o outro pense que ela é mais top do que ela realmente está sendo, tá? Então ela vive num sacrifício extremo de mostrar uma imagem para o outro de força, de competência, de sou top e tal, só que às vezes por dentro essa pessoa tá arrebentada, tá com muitas dificuldades e não quer deixar transparecer de jeito nenhum, porque acredita que não vai ser valorizada de outro jeito, né? Não acredita em sentimento, tá? Tem um vício em trabalha quase 100% do tempo, tá? E sempre buscando essa coisa da imagem perante o outro, porque se fosse trabalhar ou se aperfeiçoar por ela mesma, por aquilo que ela considera evolução contínua, com equilíbrio das outras áreas da vida, estava tudo bem. Mas não, é para mostrar para o outro que é para que o outro aceite, né? É para que ela quer chegar ao topo para que o outro a respeite. Ela não acredita em respeito por não estar no topo, tá? Pensamentos que esse sabotador traz. Eu preciso ser o melhor. Se eu não posso ser melhor, se eu não posso ser excelente, então nem adianta tentar. Já nem vou entrar nesse desafio. Então, é muito claro quando alguém está num momento diferente da vida e tem alguma coisa, um desafio da empresa, alguma coisa assim. Ah, não, já que
não vou ganhar mesmo, eu não vou nem tentar. E essa pessoa nem acaba nem evoluindo. Ela podia não ganhar, mas ela podia crescer no processo. Só que quando esse sabotador está ativo, ela nem cresce no processo, porque o único valor que teria seria chegar no primeiro lugar. E não chegando no primeiro lugar, nada tem valor. Então o crescimento não tem valor. Então para isso eu nem tento, né? Daí eu evito, né? Às vezes eu paro de conviver com as pessoas que estão naquele ambiente para que eu não tenha a comparação, para que eu não precise sofrer a dor de ser comparado, tá? Que mais? Só tenho valor se eu for top. Se eu for bem sucedido, eu tenho valor. Se eu não for bem sucedido, ninguém vai dar bola pra mim, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me achar importante, né? Então, se eu não tiver, por exemplo, se eu não for bem sucedido em alguma área, por exemplo, meu marido ou minha esposa não vai gostar de mim, não vai me admirar, não vai me dar valor. Então, se eu não estou sendo bem sucedido no meu trabalho, isso vai refletir no meu relacionamento. E ela traz muito desse ressentimento para as relações dela, tá? Quais os sentimentos que um sabotador desses traz? Acha que sentir as coisas, tá? Vai afastar dos outros. Então, como ele é extremamente duro, né, com ele mesmo, porque ele só se considera quem tá no topo, ele também só respeita quem tá no topo, né? Ele não respeita uma pessoa que não está tendo resultados altos. Então, ele acha que sentimento não importa, né? Que sentir é coisa para fracos, né? Que não tem. Só importa se sentir bem sucedido. Então, só importa se eu tô no topo, só importa se eu estou realizando, se eu sou primeiro, e também só me relaciono com gente que é desse jeito, gente que tem sentimentos, não importa muito para esse sabotador, tá? Só tem valor pelo que realiza e tem medo de se aprofundar nas relações, porque tem medo muito que as pessoas percebam as suas próprias fraquezas, tem medo que as pessoas percebam que ele talvez não seja tão top assim como ele tem demonstrado, ou como ele criou uma máscara tão forte para parecer que era, né? E quais são as mentiras que o sabotador conta para que isso aconteça? É que a vida é feita para alcançar objetivos, que nada mais importa, né? Que se você não alcançar objetivos, você não é ninguém na vida. Muitas pessoas com esse sabotador, quando elas têm alguma dificuldade, tá? Quando elas têm algum revés na vida, elas passam a se sentir tão fracas, tão sem importância, que elas perdem totalmente o brilho, né? Então, no dia a dia isso acontece muito. Eu não sou o primeiro, eu era o primeiro, me esforcei, em determinado momento deu certo, me esforcei, fui primeiro, tô super top, tô super bem comigo, me respeito, me valorizo. Mas, por dado outras coisas da minha vida, aconteceram algumas circunstâncias e eu precisei focar em outras coisas e diminuir, né? Já não estou mais naquele nível de performance que eu estava antes e eu começo a me desvalorizar porque eu não consegui voltar ao que eu acreditava, tá? O impacto disso é que, assim, a autoaceitação depende da realização. Então, eu só me aceito quando eu tô sendo vista como muito top pelos outros e eu perco contato com sentimentos. Eu começo a achar que só realizar, só objetivo é o que interessa e acabo me desvinculando dos relacionamentos. Então, num negócio, por exemplo, como a venda direta, se eu começar a olhar as pessoas só como número, se eu me desvincular do relacionamento com as pessoas, provavelmente eu vou perder resultado no final, porque eu não vou conseguir mais me conectar com as pessoas para conseguir liderá-las, né? Então, por quê? Porque eu comecei a dar valor só para a realização. Então, se por acaso a minha equipe perdeu performance e eu comecei a ter os comportamentos ativos desse sabotador negativos, né, que são você desvalorizar o relacionamento e valorizar só o número, no futuro você vai ter perda de quê? De resultado também, porque você não vai se conectar mais com as pessoas e você não vai conseguir inspirar essas pessoas a fazer o que vai trazer resultado para elas, tá? E aí, de novo, quem aqui se identifica com esse sabotador? Quem acha que tem um hiperrealizador aí, vai pensando, tá? Se quiser dar uma nota por quanto que ele tá atrapalhando a tua vida, marca aí, comenta, faz comentários aí na live. Mas pensa sobre isso, pensa se hoje você não está, às vezes, sabotando a sua meta por justamente passar a acreditar que só tem valor o que já aconteceu, né? Que a jornada não tem mais valor, que aquilo que
que só vale a comemoração do grande, né? Então, eu tive um avanço, mas eu não consigo reconhecer aquilo como um avanço, porque no passado eu fui muito mais alto do que aquilo, então para que comemorar isso aqui? Comemorar isso é ser complacente comigo, é valorizar a mediocridade, né? Aí eu começo a não comemorar as minhas vitórias e não dar valor para aquilo que está me acontecendo, né? Com o tempo eu perco o relacionamento com as pessoas e com certeza eu vou perder resultado também. Vamos embora pro próximo agora. O próximo é um que ninguém gosta de reconhecer que tem, mas que, olha, eu vou dizer que todos nós, 100%, exercitamos ele em algum momento do dia nosso, tá? E quem ele é? A vítima, né? A vítima quer conquistar a atenção e a afeição do outro através de se sentir mais desafortunado, vamos dizer assim. Então, esse sabotador é ativo nas pessoas que têm uma motivação de aceitação e que a busca delas, né, o estilo delas de conseguir isso é através da evitação. Tá? Então, o que ela quer? Ela quer conquistar, assim como o hiperrealizador, a atenção das pessoas, só que ela usa a vitimização como processo, tá? Então, quais são as características de uma vítima ativada, tá? Se uma pessoa que está com isso ativo, ela recebe uma crítica ou ela é mal interpretada, ela se ressente muito. Então, se eu falo alguma coisa para alguém que está com o sabotador da vítima ativado, eu falo, olha, isso que você fez não é legal, a pessoa já começa. Só assim, vou falar no final, Letícia, como que trabalha isso, né? Primeiro passo é identificar quais deles são ativos em você, né? E depois tem alguns passos que você vai dar para trabalhar. Mas então o sabotador de vítima é isso, ele quando criticado ele já se ressente, ele já fica na defensiva, né? Ele fica muito dramático, né? Ele começa a dramatizar a situação e muito também temperamental, daí porque ele vai para o outro polo, né? Para não se sentir vítima, ele vai lá para o outro lado, né? E ele começa a usar o temperamento mais agressivo para se defender, tá? Quando as coisas ficam difíceis, facilmente desiste, tá? Então começa a desistir porque já começa entra em muito cansaço, começa a achar que não vai dar certo e que é muito cansativo, muito demorado, então acaba não fazendo, tá? Ele acha também, esse sabotador faz com que a pessoa ache que ela tem mais dificuldade que os outros, né? Então, e acaba também sentindo que quando ela demonstra essa situação, quando eu demonstro que estou sofrendo muito, que para mim está muito difícil, as pessoas me dão mais atenção. Então, o sabotador da vítima é isso que ele trabalha no dia a dia, tá? Então, a pessoa se ressente daquilo que aconteceu com ela, minha mana Bia, coach aí entrando, seja bem-vinda. E ela se ressente com o que aconteceu, com a crítica que ela recebeu, e aí ela fica mal, ela fica triste, ela vai pro canto, ela se emburra, ela faz beicinho. E o que acontece com isso? Todo mundo vai querer saber como é que ela tá, né? Porque fica triste de ver aquela pessoa assim, e aí ela consegue o que ela queria, que era o quê? A motivação inicial da aceitação, tá? Quais pensamentos que a vítima traz no seu dia a dia, que passa na cabeça? Ninguém me entende, nunca faço nada direito, pobre de mim, coitado de mim, né? Coisas terríveis acontecem só comigo, eu sou uma pessoa mais azarada do mundo, então ela acha sempre que comigo não dá certo, né? É uma fala que, para mim, eu tenho que sofrer primeiro, para depois dar certo. Então isso é a fala da vítima, tá? Talvez eu tenha uma coisa muito errada, que muitos defeitos que não me permitem sucesso, né? Ela ativa a crença de não merecimento, né? Também sou o que sinto, então eu sou triste, eu sou deprimido, eu sou ansioso, né? Então eu sou assim e vou continuar assim, não vou mudar nunca disso, né? Os sentimentos que a vítima traz são tender a remoer muito aquilo que ela está
sentindo, chega a beirar um egoísmo, né? Porque ela remói muitos sentimentos, quão magoada ela ficou e sempre remói sentimentos negativos. Dificilmente alguém com a vítima ativada vai pensar nas coisas boas que lhe aconteceram no dia a dia, tá? Se sente muito sozinha, abandonada, mesmo quando está perto da família, mesmo quando tem amor da família, mesmo quando as pessoas dão valor, sempre acha que está faltando, tá? E a busca é a mesma, é a aceitação, só que com um estilo de evitação, tá? E tem sentimentos de melancolia, tristeza e tal. As mentiras que o sabotador da vítima conta para que essa pessoa se mantenha desse jeito, né? Ao agir assim, se eu fizer assim, se eu ficar triste, se eu ficar magoado, se eu ficar ofendido, pelo menos eu vou ganhar um pouco de atenção. Eu só ganho atenção quando eu estou muito triste. Esse sabotador aqui, ele vem muito de uma coisa que aconteceu com todos nós quando nós éramos criança, né? Que era o seguinte, uma criança fica doente e o que acontece? Ela passa a ter atenção da família. Então, vamos imaginar uma família que tem 4, 5, 6 filhos, né? Hoje não é comum, mas antes era. Então, um deles, a mãe e o pai não tem tempo para dar a mesma atenção para todos, são todos pedindo atenção ao mesmo tempo e a mãe e o pai não conseguem trazer isso equilibradamente, né? O que acontece? Quando um deles fica doente, o pai, a mãe, a família, todo mundo vão lá para dar atenção para aquela que ficou doente. O que essa criança aprende? Aprende que quando eu sofro, quando eu fico mal, quando eu fico doente, todas as atenções voltam para mim. Ela aprendeu isso como criança, só que o adulto traz isso no seu dia a dia como um software rodando sem que ele perceba, tá? Então, quando ele não está conseguindo ser aceito, quando ele não está conseguindo o que ele quer das pessoas, o que ele faz? Ele fica triste, ele fica doente, ele sente essas coisas. Por quê? Porque ele sente que só assim ele vai ter atenção, tá? Então, esse, como todos os outros, foram formados lá na nossa infância, são alimentados pelas crenças que a gente aprendeu com outras pessoas e impactam na nossa vida diariamente hoje sem que a gente perceba, tá? O impacto é que a vitalidade, né, toda a energia boa que essa pessoa tem é gasta, desperdiçada com foco nos ressentimentos, com foco naquilo de ruim que aconteceu. Gente, vai acabar o tempo aqui em seguida, o tempo do nosso Instagram, e vou ter que abrir um outro para terminar de falar dos sabotadores e do finalzinho aqui que eu quero dar umas dicas para vocês de como trabalhar. Então, tá, eu vou se encerrar aqui, eu vou voltar com uma outra live, tá? Vamos lá, hiperracional antes aqui, assim, eu nem vou pedir, tá? Porque eu sei que ninguém gosta de assumir que tem o sabotador da vítima ativado, mas eu quero que você pense na sua vida. Quanto que se colocar numa posição de vítima, buscar atrair a atenção do outro através do seu sofrimento, tem impactado no atingimento das metas. Quanto que isso tem atrapalhado a tua vida. Porque quando a gente deixa esse sabotador assumir o controle da nossa vida, a gente zera praticamente a nossa autorresponsabilidade, tá? Então a gente fica pensando que o outro é que tem que fazer a gente feliz. E aí nessa busca por isso, a gente acaba, né, atrapalhando os nossos objetivos, tá? Vamos lá. Hiperracional é o próximo. Vou tomar uma aguinha. Então não precisa nem comentar aqui de 0 a 10 quanto que ele está te atrapalhando, mas entende aí quanto que no dia a dia, às vezes nas tuas relações, no teu trabalho, tu tá te colocando numa posição de fazer carinha feia para a pessoa notar que você tá triste e ir lá te atender, tá? Hiperracional agora, então. Ele racionaliza tudo, tá? O que é a busca do hiperracional? É uma busca de segurança. A motivação do hiperracional é a busca de segurança, porém, ele tem o estilo dele da evitação. Então, ele busca tirar as emoções, tá? E racionalizar todas as questões. Então, o que ele faz? Ele racionaliza relacionamentos, ele tira a emoção de tudo. Ele tem uma característica de um pensamento muito acelerado, mente intensa, tá? Ativa, e passa muitas vezes por ser uma pessoa arrogante intelectualmente. O que é isso? É aquele que acha que sabe tudo, que
quer, às vezes, falar com palavras que os outros não entendem para mostrar que ele é racional, né? Ele é reservado e ele fica mais ou menos dizendo assim, eu tô só observando a loucura dessa gente toda. Então ele fica muito cético em relação às soluções novas, principalmente às soluções inovadoras. A fala mais comum é isso não vai dar certo. Então deixa eu aqui no meu canto, olhando, só observando o que vai acontecer, porque em algum momento vai dar tudo errado, e aí eu vou estar aqui para dizer, viram? Eu avisei que desse jeito não ia acontecer coisa boa, tá? Então qual que é o pensamento? O pensamento mais comum do hiperrealizador é o seguinte, as pessoas não pensam, elas não têm noção, elas não têm lógica, elas não pensam antes de fazer as coisas, né? Ele acredita muito pouco na capacidade das pessoas de resolver as coisas sozinhas, de conseguir sair da onde elas estão. O hiperracional acha que a solução racional sem emoções é a única saída e que ele é a pessoa certa, lógico, para dar a solução perfeita e hiperracionalizada do jeitinho dele, né? Ele se sente muito sozinho e incompreendido, porque, claro, a maioria de nós, né, é super emocional. Então, o que acontece? As pessoas não são racionais como ele.